Ok, meus irmãos, nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical em uma modalidade diferente, que é através de uma teleconferência. A revista que nós estamos usando é essa, né? Que quer dizer, o título da revista é Tudo Entregarei. Nós estamos estudando ao longo dessa revista a maneira como nós temos entregado a nossa vida a Deus, mas em todas as dimensões da nossa existência. E hoje a gente vai estudar a lição 9, de número 9, né, que tem por título Conversa ou Comunicação. E é interessante que a revista, ela faz um paralelo, né, do que o que é conversar e o que seja comunicação. Primeiro eu queria ler com vocês, primeiro vamos orar, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos dê discernimento neste momento. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos pela sua presença, pelo teu amor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu doce cuidado, Senhor, para com o teu povo, ó Deus, para com a tua igreja. Fica conosco, Senhor, nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude a conversarmos, a nos comunicarmos nesta tarde, ó Pai, da maneira que o Senhor quer que nós nos comuniquemos. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O versículo dessa lição, o versículo-chave é: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E aí, o objetivo desta lição é considerar a importância da comunicação com o próximo, propor-se edificar o próximo por meio da comunicação e edificar efetivamente o próximo ao comunicar. Interessante que nós vivemos em uma época em que o meio de comunicação é muito fácil, né? Muito fácil a gente ter acesso aos meios de comunicação. Antes, a gente escrevia uma carta, levava dias para que alguém tivesse acesso àquilo que a gente quisesse dizer. Hoje é instantâneo, né? A gente se comunica com alguém do outro lado do mundo e é instantâneo, né? Mas, no entanto, a gente percebe que, mesmo com toda essa facilidade com meios de comunicação, nós temos tido dificuldade dentro da igreja, dentro da nossa casa, com os amigos, de fato, nos comunicarmos, né? De usar a comunicação de forma efetiva, de forma correta, de forma a não julgar, né? E aí, interessante que a revista ela diz que conversar é falar, tratar, discutir, palestrar, né? Então, e comunicar é um processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação. Então, a gente chega à conclusão de que nem sempre uma conversa é sinônimo de uma comunicação, porque às vezes a gente pode estar falando algo e a pessoa não está nos ouvindo, ou às vezes nos interrompendo, ou às vezes nos julgando, ou vice-versa. Então, conversar não é o mesmo que comunicar, né? E essa revista, ela nos ajuda a pensar como tem sido a nossa comunicação, de que maneira a gente tem se comunicado. Será que a nossa comunicação tem sido uma maneira de edificar o outro? Né? Porque o versículo-chave, ele fala sobre isso, né, de uma maneira muito profunda, que é responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, assim, o que a gente tem dado para o nosso próximo através da nossa comunicação? E aí, comunicação, ela pode ser verbal ou não, né? Então, vamos lá, pastor Alexandre, pode começar aí. Bom, pegando a questão da comunicação, a revista ela vem dizer para a gente a questão de ser uma arte. Comunicar é fazer arte, né? É uma arte de falar, é uma arte de pronunciar, mas também uma arte de ouvir. Eu queria destacar com vocês os tópicos que nós temos na nossa lição, a partir do tópico 1, você que está aí com a sua revista, que vai falando da arte de uma boa comunicação, né? E a primeira coisa é que Deus ele tem interesse em que seus filhos se relacionem entre si, que a gente tenha um bom relacionamento, isso faz a comunicação. A comunicação, nós temos também a nossa comunicação com Deus através da nossa oração, através da nossa adoração. E no tópico da arte de uma boa comunicação, vai dizer que, como qualquer outra arte, a comunicação
ela requer estudo, ela requer um aprofundamento, a gente precisa praticar, aprender a se comunicar uns com os outros. Então, a gente pegando esse primeiro tópico aqui de comunicação tida como arte, nós precisamos ter a habilidade. Então, para ter habilidade, a gente tem que se esforçar, a gente precisa aplicar, né, para que a comunicação ela abençoe vidas, ela transmita aquilo que nós queremos realmente falar e dizer à luz da palavra de Deus e também na secularidade em si. E essa arte de comunicação, ela tem algumas coisas que nós precisamos entender e colocar muito em prática, que são coisas sérias. E muitas das vezes a gente perde o foco de algumas situações, ou até mesmo de amizades, ou até mesmo de algumas coisas que precisamos ter ou fazer, porque não há uma boa comunicação, ou a gente esqueceu ou não aplicou alguns pontos. E eu queria destacar esses pontos para vocês agora, juntamente com os professores e com os alunos. Primeiro é a habilidade no ouvir. A gente acha que a comunicação é só a gente falar, é só a gente se expressar, a gente colocar, né, tudo aquilo que a gente sente, colocar as nossas posições. E, na verdade, a comunicação, uma boa comunicação, tida como arte, a primeira coisa é ter a habilidade em ouvir o próximo, ouvir o que a pessoa tem a nos dizer. Quando a Alessandra falou aí na introdução sobre a comunicação verbal e não verbal, a não verbal é a gente também não verbalizar, é a gente aprender a ouvir, escutar aquilo que a pessoa tem a dizer. Aí vai o texto que a revista propõe, de Provérbios, no capítulo 18, no verso 13, que diz assim: aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Então, a gente tem que ter essa convicção de que o ouvir ele é muito importante numa boa comunicação. Uma segunda característica de uma boa comunicação nessa arte de comunicar é a escolher o momento certo para a gente comunicar. E aí ele vai dar a base, o texto base, né, o versículo-chave, que é o versículo lá de 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, qual é a razão da nossa esperança, né? Qual é a base da nossa esperança? Então, a gente tem que saber o momento correto para comunicar essa base, comunicar essa esperança, né? A gente está vivendo aí dias que as pessoas estão desesperançadas. Então, nós temos uma resposta de esperança, mas também nós temos que saber nos posicionar em qual momento essa palavra de esperança, essa palavra ela pode entrar numa boa comunicação para trazer vida e alento para as pessoas que precisam. Então, escolher o momento certo para a gente se comunicar. Uma terceira coisa que a gente precisa entender que é a base dos relacionamentos, né? Que é falar sempre a verdade e essa verdade ser falada com amor, né? Efésios, no capítulo 4:15, vai dizer isso para nós, né? Para a gente falar sempre a verdade uns aos outros, né? Não mentir, uns aos outros, mas nós falarmos com amor, quando falamos a verdade com amor, né? O que é falar a verdade? É ser honesto consigo mesmo e ser honesto com o próximo também, né? Mas tudo isso com amor. Não é porque eu vou falar a verdade também na comunicação e que eu vou debruçar ou jogar sobre as pessoas, sobre aquela pessoa que eu estou comunicando e trazendo uma mensagem, as coisas de uma forma bruta, de uma forma muito rígida. Não. Tudo tem que ser feito com amor, né? E a Bíblia vai dizer muito bem claro isso para nós. Tudo que a gente for fazer, façamos como se fosse feito para o Senhor. Então, uma boa comunicação como arte, vindo da parte de Deus, nós temos, quando eu comunico com meu irmão, eu tenho que entender que ele é uma pessoa que é uma imagem de Deus, e se eu estou fazendo para ele, me comunicando com ele, trazendo para ele uma mensagem, essa mensagem tem que ser uma mensagem de amor. E na minha finalização, na minha participação aqui, uma outra coisa muito importante nessa arte de se comunicar é não culpar ou criticar o próximo nessa comunicação. E eu queria destacar e ler com você na revista aí a última frase desse tópico 4. Vai dizer assim:
Eu não criticarei nenhum membro da minha igreja, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática. Procure sempre, por outro lado, restaurar, encorajar e edificar. Aí o comentarista da lição, ele vai deixar para a gente Gálatas 6 e o verso 1º, que diz assim: meus irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas críticas, né, com a nossa culpa em relação ao próximo na nossa comunicação, porque isso pode prejudicar todo um relacionamento, pode prejudicar a vida de uma pessoa e também a nossa. Irmã Marlene agora. Antes da irmã Marlene falar, deixa eu só falar algo aqui sobre o que o pastor Alexandre falou, né, sobre a questão da habilidade, que ouvir, a comunicação é uma arte, né? E é interessante que eu acompanho uma mediadora, ela é advogada de São Paulo, e ela fala muito sobre essa questão de ouvir. E ela disse que ouvir é um ato de amor. E quando a gente ouve o outro, a gente está validando o outro, a gente está dando importância, né? Às vezes, assim, quando a gente está ouvindo o outro, a gente está sempre com a resposta muito pronta para dar ao outro. A gente tem sempre uma verdade, né? Na verdade, quando ouvir o outro é esperar o outro falar, é dar atenção, dar importância na fala do outro. Ainda que a gente não concorde, né? Como o pastor Alexandre disse, a gente pode falar a verdade, né? A gente precisa falar a verdade, em amor. Então, assim, saber ouvir é um ato de amor, né? Quando eu ouço meu irmão, eu estou dando a importância devida a ele. Eu estou dizendo para ele assim, você tem um lugar em mim, né? Porque não tem coisa mais desagradável quando a gente está querendo dizer alguma coisa, alguém completa o raciocínio da gente. A gente quer comunicar alguma coisa, a pessoa corta, mas eu tô achando que você quer dizer isso, né? E corta o raciocínio, né? Então, assim, ouvir é um ato de amor. E é algo que a gente, de fato, precisa praticar, né? O tempo todo, porque a gente precisa ser ouvido também, né? O outro precisa ser ouvido, nós precisamos ser ouvidos, né? E quando a gente pode falar com o outro e esse outro pode nos ouvir, isso também gera cura. E uma coisa importante, irmãos, para terminar também, junto com o que a Alessandra disse, é que quando nós ouvimos mais do que nós falamos, nós estamos entregando o nosso coração para a pessoa, para o outro também. Né? Eu acho que na comunicação que se precisa disso, e hoje em dia o que falta disso, o que falta muito nisso, nas relações humanas, é a questão de eu dar o meu ouvido e também entregar junto com o meu ouvido o meu coração para entender a pessoa, para absorver e ajudar na pessoa naquela carga que ela tiver. Marlene? O processo de uma boa comunicação. Proceder é ir adiante, né? A nossa vida é um processo. Quando aceitamos Jesus, nós começamos um processo na nossa vida. Nós seguimos adiante em aprender, como estamos aprendendo hoje, não é? Como comunicar, como conversar. Conversa pode ser uma prosa, pode ser... Agora, comunicar não. Comunicar é transmitir, é informar, né? Então, o processo de uma boa comunicação, não é? Ao falar com outras pessoas, o ser humano se utiliza de algum recurso fundamentais. Por exemplo, o emissor é a pessoa que fala, né? E o receptor é a pessoa que recebe. E a mensagem é o conteúdo que vai se falar, né? Então, nós vemos que quando alguém está se comunicando, alguém está recebendo, né? Está recebendo aquela palavra. Então, que nós possamos, ao nos comunicar, né? Como o Alexandre já falou, pastor Alexandre, sermos verdadeiros, mas com amor, não é? Porque existe barreira que interfere nesse processo para uma boa comunicação. Várias barreiras, né? Pode ser a barreira do preconceito, né? De cor, raça, condição social, religiosa. Costuma muito ser a condição religiosa. Eu não vou ouvir alguém, não vou ouvir a pessoa porque eu não concordo com a religião dele. Isso acontece muito, né? São preconceitos, né? O segundo ponto é a competição, né? A pessoa
ele compete com tudo, né? As pessoas contam com a palavra antes do outro, ele começa a falar antes do outro terminar de falar, e acaba ninguém ouvindo ninguém, e nem conhecendo e nem entendendo nada. Por quê? Porque a pessoa, a competição, é como se ele fosse uma cena que se tivesse só um autor, né? Só ele fosse o autor, o ator, e só ele representasse. Então, nós vemos que aí é uma barreira também, é competição. Egocentrismo é outra barreira que nos impede da gente, a boa comunicação. O processo da comunicação é o egocentrismo. Por quê? Porque a pessoa acha que só ele. Às vezes não entendemos a comunicação por causa do nosso egoísmo, né? Que tudo que se refere a sou eu sou, eu, né? E nós sabemos que o eu sou é Deus, né? Nós não somos nada sem Deus, porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, não é verdade? Então, quando isso acontece, impede também do processo de uma boa comunicação. Outra coisa também que atrapalha é a confiança traída, não é? Que diz aqui, o escritor diz aqui, que o fofoqueiro tem a boca do tamanho do pé, não é? A boca é grande, né? Eu achei muito importante isso. Dado o tempo suficiente, ele está divulgando algum segredo, compartilhando informação particular ou traindo a confiança de alguém. Isso tudo vem impedir. E o que nós temos que fazer? E há outras e outras barreiras, né, que interferem na boa comunicação. Cabe a nós detectá-las e procurar eliminar da nossa vida, porque são coisas que vêm atrapalhar. É o egoísmo, o preconceito, a competição, a confiança traída, tudo isso vem impedir o processo, né, de uma boa comunicação. Agora, como caminhar ao processo visando uma boa comunicação? O primeiro passo: planeje cuidadosamente sua comunicação. Evite falar demais. Fale, seja objetivo. Quando nós somos objetivos, as pessoas entendem melhor, né? Porque às vezes damos tanta volta para falar que acabamos não entendendo, né? Então, é o primeiro passo, né? É planejar cuidadosamente sua comunicação. O salmista, ele teve razão, né, no Salmo 45:1, que ele disse: de boas palavras transborda o meu coração. Nós vemos que quando nós falamos boas palavras, né, nosso coração transborda, não é? E a Bíblia diz que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Se nós falamos coisas boas, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. O segundo passo: fale de maneira clara e pausada. Não adianta falar muito e nós mesmos não entendermos e ninguém entendermos o que queremos falar, né? Ele deixou aqui: não deixe margem para uma interpretação dúbia, para que tenha dúvida. Uma interpretação incerta, difícil. E nós vemos que em Marcos 5, do 25 ao 34, a mulher do fluxo de sangue, não é? Ela tinha certeza, ela não tinha dúvida, que se ela alcançasse Jesus, ela ia conseguir a cura. Então, ela não ficou em dúvida, né? Ela foi com certeza, né? Outro passo, o terceiro passo: evite comunicar-se sobre estado de tensão. Quando nós estamos, né, nervoso, com muita tensão, porque a gente pode falar coisa que não era para falar e se arrepender depois.
né? Quando nós estamos nervosos, nós falamos coisas que não era para falar. Então, nós precisamos se acalmar para depois você, sob um estado, não falar nada sobre o estado de tensão. Você poderá dizer muitas coisas, depois se arrepender. Eu tirei para mim Provérbio 18 e 19. Provérbio não. Deixa eu ver se é provérbio. Não, provérbio que diz assim, 10, 18 ao 21, que diz assim, a resposta certa desvia o furor. E os lábios do justo apacentam muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Eu tirei aqui em provérbio, né? O escritor deixou aqui para nossa meditação. E é verdade, irmãos. Quando nós vamos falar que estamos nervosos, estamos numa situação, nós não devemos comunicar, porque trazemos prejuízo para a nossa vida e para aqueles que nos ouvem. O quarto passo, procure falar palavras disciplinadas. Olha que coisa gloriosa. Provérbio nos lembra que nossas palavras influem do coração e não da língua. Está vendo, irmãos? O nosso coração, as nossas palavras, ele flui do coração e não da língua. Então, vamos ver lá, Provérbio 14, a parte A, que diz assim, o coração sábio procura o conhecimento. Então, eu meditei muito nessas palavras, irmãos, porque nós temos aprendido muito nessa lição, é uma lição maravilhosa, que ela vem nos ensinar o que é falar e o que é comunicar. Comunicar é muito mais do que falar, não é? É informar, é transmitir, não é? Então, que nós possamos ficar com a palavra do Senhor, que diz, lá em Mateus 12, o 37, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, nesta tarde, vir alegrar o nosso coração com essa lição tão maravilhosa. Amém. Irmãos, agora dando continuação à nossa discussão, eu vou falar sobre o resultado de uma boa comunicação. Todas as vezes que nós vamos falar, depois que nos aproximamos de alguém, falar de alguma coisa, se aquilo que estamos falando é sincero, de coração, ou seja, o resultado de uma boa comunicação é você falar primeiro para ouvir. Porque conforme os estudos estão falando aí, para ter uma boa comunicação, nós precisamos ouvir as pessoas. Porque coisa desagradável, como você está falando, exemplos aí, infelizmente a gente vê muito exemplo na nossa vida aí, quando você começa a falar, quando você está vivendo uma solução da parte dele, né? Você fala de comunicação. Quando você vai falar alguma coisa, antes de você falar, a pessoa já tem que dar uma ajudinha. Eu não fico, se acontecesse comigo, com certeza eu não iria ficar satisfeito também. Acontece com nossos irmãos, quando os nossos irmãos, no Cristo, às vezes até no trabalho, na faculdade, seja onde for, quando você vai falar alguma coisa e que alguém te conta, com certeza você fica chateado com aquilo. Ou seja, a pessoa está se recebendo, está passando na sua frente, para entender que a pessoa quer saber um pouco mais do que você, né? Mas na nossa lição diz assim, na comunicação com Deus com o homem, vamos encontrar os exemplos práticos de uma boa comunicação. Diz assim, olha, o maior comunicador, sem dúvida, é Deus. Eu não tenho dúvida disso, que o maior comunicador é o próprio Deus. Então, se Deus é o maior comunicador, ou seja, você vai aprendendo de Deus e você vai transmitindo para as pessoas aquilo que você vai aprendendo do Senhor. Lógico, com certeza é coisas boas, né? As formas de comunicação que ele usou com os personagens bíblicos foram as mais diversas, sempre respeitando a situação em que eles viviam. Vejamos alguns exemplos da comunicação bíblica. No livro
Deus fala com, por exemplo, a comunicação com Abraão, ela foi clara para Abraão. Da tua parentela e da casa do teu pai. E de você farei uma grande nação e abençoarei. Ou seja, essa comunicação foi clara porque Abraão ele entendeu aquilo que Deus tinha para ele. Ele não questionou, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e fez aquilo que Deus sai da tua terra. Ou seja, ele não sabia para onde ir, não sabia para onde ia, não sabia o que encontrar, mas pensou o seguinte: ele queria encontrar a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu a comunicação de Deus e seguiu o seu caminho. E quando a gente também, como Moisés, quando Deus falou, no meio de uma sarça ardente. E quando nós encontramos aí com Samuel, Deus aproveitou a sua adolescência e os seus naturais de sua idade. Deus se comunicou com ele de forma agradável. Uma coisa que nós temos que entender nos dias de hoje, a maneira como que Deus falava com as pessoas, ou seja, cada pessoa tem um modo diferente de ser. E Deus falava com cada um desses de uma maneira toda especial, como vamos pegar aí como exemplo de Samuel. No dia de hoje, a minha comunicação, quando eu me comunicar, dependendo da minha conversa com a irmã Marlene, eu tenho certeza que a minha conversa com ela vai ser diferente de um idoso que eu conversar com um idoso com um adolescente. Não estou dizendo que a nossa conversa seja fora do conceito com relação à palavra de Deus, mas em qualquer assunto. Né? Isso é uma forma agradável, uma forma que com quem nós estamos falando, nós precisamos entender de maneira clara o que você quer dizer. Porque os outros são cheios de planos, cheios de projetos, muitas das vezes você pode concordar ou discordar. Agora, vai depender da maneira com que você vai falar com esse jovem ou com esse adolescente. Você vai falar com com delicadeza para não ferir. Isso quer dizer que a Marlene, eu vim falar com ele, mas eu tenho certeza que a maneira que eu vou falar com ela, ela vai entender melhor do que um jovem, do que um adolescente. Né? Mas vamos prosseguir. Né? Com Isaías, Deus tocou os seus lábios com uma tenaz, de forma de comunicação que ela ficou a vida do que para sempre. Comunicar-se com Jeremias, Deus tocou. Eles vão prestar atenção nesses dois últimos pontos aí. É quando Deus fala com Jeremias e quando Deus fala com o apóstolo Paulo. Ao comunicar-se com Jeremias, Deus tocou um ponto muito importante do profeta, sua autoimagem. Demonstrou ao profeta que não deveria temer, pois o Senhor estaria presente para ajudá-lo. Ou seja, ele se achava pequeno diante de Deus, mas Deus disse para ele que onde ele fosse, estaria com ele, independentemente dele se achar pequeno, que Deus estaria ajudando ele de alguma forma, não importava o que ele fosse contar para frente, o que Deus diz é que estaria com ele de alguma forma. Ou seja, Deus coloca o Jeremias para cima. É uma forma diferente que Deus fala. Ele se pequenininho diante de Deus, ele se acha incapaz, ele se acha como uma criança, mas Deus diz para ele, vai que você acredita. Aí nós vemos aqui, já com o apóstolo Paulo, a comunicação divina foi traumatizante. Acho até interessante esse termo, que foi de uma forma assim para quebrar a altivez de Paulo. Ele se sentia Paulo, os cristãos, ele fazia essa perseguição entendendo que estava fazendo uma coisa certa. Na visão dele, antes dele conhecer a Cristo, ele estava fazendo aquela perseguição, mas na visão dele, ele fazia a coisa certa. Quando, na verdade, nós sabemos que não era bem assim. Ele percebia, ele previa, com Estevão, né? Mas quando ele tem aquele encontro com Cristo, então Deus fala com ele de uma coisa muito traumatizante, que faz com que ele realmente desperte, mostra para ele de que aquilo que ele estava fazendo não era o que ele queria, mas sim, a partir daquele momento, daquele encontro, ele ia passar a fazer, sim, a vontade de Deus. Eu entendo o seguinte, meus irmãos, que muitas das vezes, se falar com algumas pessoas, com alguns jovens, adolescentes, ou até mesmo pessoas de cidade mesmo, quando nós vamos falar, muitas das vezes nós temos que ser traumatizantes, nós temos que ser taxativos, e não ficarmos passando a mão por cima, que muitas vezes nós fazemos isso. Nós vemos as pessoas aqui, e na nossa comunicação, às vezes até passamos um pouquinho a mão por cima, mas nós não podemos fazer isso. Infelizmente, nós vamos ver que essa lição, que nós estamos falando aqui da comunicação, são pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Não estou falando de pessoas do mundo. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Hoje, que é
não somente do pastorado, mas o que eu acredito, a gente vê que essas pessoas fazem do Senhor, e muitas das vezes você precisa tomar a atenção dessas pessoas. Olha, é uma maneira que você vai falar, nós estamos falando de comunicação. Por que você bota aquela forma carinhosa, maneira que você vai falar? Só que muitas das vezes as pessoas não ouvem e você, às vezes, tem que ser do modo traumatizante, que ela faz aquela pessoa mudar para a realidade, mostrar para ela que ela está no caminho errado e que ela precisa mudar a sua vida, né? Então, nós estamos falando aí, né, de o resultado de uma boa comunicação. Quando você está falando com as pessoas, você vai falar para que essas pessoas mudem suas atitudes. Eu, dessa vez, tive o privilégio de ouvir essas pessoas que tiveram uma mudança de suas vidas, né? Conheceram o Evangelho fez a diferença na vida dessas pessoas, essas pessoas saíram pelo mundo pregando o Evangelho, e precisa ver essa palavra que chegou até mim, chegou até você, chegou até nós, e por isso nós estamos hoje reunidos falando aí do amor de Deus para cantar o melhor, né? Então, dizer dezenas de outras pessoas da Bíblia para comunicar seu amor ao homem. A uns falou mansamente, outros com experiência mais fortes, mas a finalidade primordial é transformar essas pessoas em comunicadores das boas novas. É o que nós esperamos, né? É quando nós vamos levar a palavra para outras pessoas, a maneira que a gente vai comunicar. O nosso ideal é que essas pessoas também sejam outros comunicadores a outras pessoas, né? Outra parte, a parte 2, diz assim: quais os resultados da palavra de Deus? Quais os resultados que a palavra de Deus tem alcançado na vida do cristão? Ou seja, o que tem mudado em mim? O que tem mudado em você? O que tem mudado em nós? Porque nós éramos de uma maneira, e quando nós alcançamos essa comunicação de conhecimento da palavra, algo não tem que mudar. Porque nós não podemos ficar da maneira que nós éramos. O primeiro ponto aí, o autor dividiu aí em 4 partes, né? A purificação de nossos pecados. Enquanto Davi não confessou seu pecado, sua boca ficou fechada e não podia louvar ao Senhor. Eu acho interessante que tem no versículo 7, ele diz assim, ó. Essa mudança que hoje está né? Você já teve tem que mudar. Ela não vai voltar vazia, com certeza. Então tem que fazer diferença no meu coração. Essa oração de Davi, quando ele se coloca diante de Deus, ele abre ali o seu coração, ele se derrama diante do Senhor. E muitas vezes nós precisamos fazer isso em relação à palavra de Deus. Às vezes nós estamos andando tudo errado, totalmente errado, estamos na casa do Senhor fazendo, entre aspas, fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, quando nós estamos fora daquelas 4 paredes que é o templo, a igreja, nós fazemos tudo errado. Então, a nossa comunicação, nós temos que ter cuidado, porque aquilo que nós vamos comunicar para as pessoas estão nos vigiando, estão nos olhando, observando. Se aquilo que nós estamos falando, nós estamos vivendo. Se estamos vivendo, é que nós estamos falando. Então, é importante que haja uma purificação em nossas vidas, uma mudança, para que as pessoas vejam que, verdadeiramente, houve uma mudança em nossas vidas. Outra coisa é o gratidão em nossas vidas, nossos lados. Nós precisamos mudar, para Deus, para nossas vidas. A gente fica triste porque as pessoas que alcançaram a palavra de Deus através da comunicação, essas pessoas só querem receber e não querem ser grato a Deus por aquilo que tem. Então, quando há essa mudança na vida da gente, uma das coisas que precisa mudar dentro do nosso coração é não sermos gratos, é louvarmos ao Senhor. A nossa gratidão é exaltarmos, é expressar a nossa que transborda realmente as pessoas que vivem ali ao nosso redor. A alegria de pertencer ao Senhor. Uma das coisas que me tocou o coração, eu tenho certeza que está o coração do irmão também, a partir daquele momento em que tive a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Conhecer a Jesus, essa alegria, o prazer de poder dizer, eu faço parte. E quantas vezes eu já, em alguns testemunhos, né, que eu devo ter certeza que alguns também devem ter, dizer assim, se eu soubesse que era tão bom o reino de Deus, eu já teria feitado há mais tempo. Com certeza que alguns irmãos já devem ter falado isso. Eu digo, então, a alegria de pertencer ao reino de Deus, para mim, é uma satisfação imensa. Né? É você estar expressando, você está falando da palavra de Deus para outras pessoas, e você não se esconder, você não tem medo. Onde você estiver, você testemunhar, e comunicar para as pessoas. Muitas das vezes, eu costumo falar na escola bíblica, que nós não precisamos ficar abrindo nossa boca para dizer assim, gente, eu sou crente, ou aquela plaquinha pendurada no peito, dizendo assim, ó, eu sou cristão. Não. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir,
de viver na sociedade, você ver que houve modificação, houve mudança em nossas vidas. Então, o resultado da palavra de Deus tem alcançado na vida de todos. Ou seja, o que tem modificado, o que tem alcançado na sua vida, né? Outro fato que eu acho interessante é o uso perfeito da língua. Nós temos que ter cuidado no nosso falar, na nossa comunicação, na nossa maneira, aquilo que nós vamos falar, né? Diz assim, não sei da boca de vocês, nenhuma palavra torpe. Devemos usar as nossas palavras sempre com a finalidade de edificar os nossos irmãos e anunciar as boas novas. Só para nós terminarmos aqui essa parte aqui, eu comentei isso na escola bíblica, nossa última escola aqui, nessa última aula que nós tivemos aí, antes de nós nos afastarmos um pouco da igreja, né, por causa do problema que nós estamos passando aí. Eu disse para os irmãos que entrou um rapaz no meu carro, já tem um tempo isso, né, ali no Parque das Árvores, e eu morava no São José, e esse rapaz ele pegou carona comigo ali no Parque das Árvores e desceu na pracinha. Nesse espaço de tempo em que ele estava dentro do carro, ele também é um servo de Deus, nesse espaço, mais ou menos uns 2 minutos, ele falou 3 palavrões. E quando ele falou palavrão, ele me incomodou. Depois me incomodou de novo. E quando desceu do carro, eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está na igreja ainda? Você ainda é servo de Deus? Ele disse, sim, irmão, sou. Eu falei, rapaz, você tem que mudar, cara, essa sua forma, essa sua maneira de falar, rapaz. A pessoa que recebe muita palavra torpe, ele falou assim, eu? O que eu falei? Eu falei, meu irmão, eu não vou repetir as palavras que você falou, porque se eu repetir, nós estamos aí equiparados. Então, você tem que mudar a sua maneira de falar, as suas palavras, tem que medir as suas palavras. Infelizmente, meus irmãos, essa realidade sempre dos filhos. Quando alguns irmãos estão em um grupo de irmãos, esse irmão, ele é irmão. Mas quando ele está num grupo de pessoas que estão do mundo, muitas das vezes, ele usa as mesmas palavras que as pessoas do mundo usam. Então, nós temos que ter cuidado na nossa comunicação, na nossa maneira de falar, para que nós não sejamos repreensíveis, que as pessoas venham entender de alguma forma. Então, que Deus possa tocar no coração dos irmãos, de alguma forma, porventura ter acontecido isso, vamos usar de palavras de sabedoria, palavras, a nossa boca seja limpa, coração puro, para que saia da nossa boca palavras que venham edificar aquele que nos vê. Eu agora a oportunidade, passo aí para o meu roteiro. Ok? Obrigado. Paz, queridos. Minha parte é a parte mais curta, né? Só fazer a conclusão de tudo que foi falado. Mas quando a gente fala de comunicação, e eu busquei no dicionário qual é o significado, né, da palavra comunicar, é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma resposta, né? Às vezes a gente se confunde o comunicar com falar, com monólogo, né? A gente precisa ter um pouco de atenção para não permitir que nós sejamos pessoas que trabalham e que executam um monólogo. A gente precisa entender que a comunicação, ela precisa também... a gente tem 2 orelhas, 2 ouvidos, né? E uma boca. Ou seja, a gente precisa ouvir mais e falar um pouquinho menos. Ter atenção nos detalhes. Às vezes a gente para conversar com alguém, a gente fala tanto, mas não para ouvir o que as pessoas têm para falar. Então, entender que o ouvir é algo importante e fundamental na comunicação, porque se eu esqueço do ouvir, eu abro mão do significado da palavra comunicação, porque a comunicação é não só o falar, mas também o ouvir. A gente precisa se atentar à forma que a gente fala. Nem sempre a gente vai poder falar da forma que a gente quer, mesmo que seja uma verdade. Não importa, talvez, o que a gente fala, mas a forma que a gente fala, né? Às vezes a verdade, ela, dita de uma forma dura, ela magoa e cria barreiras. Então, a gente precisa ter sabedoria para saber como falar. Falar a verdade é fundamental. A gente não pode abrir mão nunca de falar a verdade, desde que seja com amor. Desculpa. A gente precisa falar a verdade, mas com amor. E existem barreiras que a gente precisa quebrar quando a gente fala sobre comunicação, né? Preconceito, competição. Às vezes eu acho que a minha opinião é mais importante do que a opinião de um irmão. E eu não dou muita atenção porque ele quer, que ele está falando, porque eu quero falar. E entra aquela questão que a Marlene falou também, sobre egocentrismo. A gente acha que o meu ponto de vista, que a minha opinião, ela é mais importante, né? Que eu sou o dono da verdade. Enquanto nós sabemos que o dono da verdade é o nosso Pai, é o nosso Deus. Nós somos dono de nada. E o autor, ele cita 3, achei interessante isso, 3 frases que a gente tem que estar preparado para dizer sempre no nosso processo de comunicação. Uma é a capacidade de dizer, eu estava errado.
Como que é difícil, né? A gente assumir um erro, a gente ter a humildade de um processo de conversa com alguém, às vezes quando a gente é apontado, quando nos é apontado o erro nosso, a gente ter a humildade de dizer assim, irmão, você está certo, eu errei, desculpa, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E ter ainda mais a humildade e a capacidade de pedir perdão. Né? Como que é difícil, até mesmo dentro da própria igreja. A gente vê às vezes pessoas cometendo erros assim, falando, não é possível que fulano fez isso. E aí ele não tem a humildade e a capacidade de chegar para o outro irmão e falar, irmão, me perdoa mesmo, que realmente eu errei. E a terceira frase que ele diz que a gente precisa estar sempre falando é Deus ama você e eu também. E eu achei interessante isso, porque às vezes no nosso processo de conversa, de comunicação com as pessoas, uma das poucas coisas que a gente faz, ou até mesmo nem faz, é falar de Jesus, seja verbalmente ou através das minhas atitudes. Porque comunicação nem sempre ela precisa ser trabalhada com falar, né? Existem outras formas também de se pôr em prática a comunicação. E uma delas talvez seja a nossa própria vida, que é viver Jesus no nosso dia a dia. E isso é importante. Nós, como servos de Deus, como mensageiros, como pessoas responsáveis por cumprir o ID de Jesus, a gente precisa sempre, no nosso falar, no nosso conversar, no nosso botar em prática a nossa comunicação, o viver e o falar do amor de Jesus. Amém? Alessandra, com você. Amém. Que delícia, né? Assim, esse tempo de comunicação nossa comunicação aqui nessa tarde, né? Falando sobre comunicação. É muito bom. Daria para a gente conversar a tarde inteira aqui de tão bom que é o assunto, de tão gostoso de ter ouvido os irmãos. E eu gostaria de saber se algum professor quer acrescentar mais alguma coisa, quer falar, fiquem à vontade. Não? Então, eu vou terminar aqui com 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12, que tem aqui na nossa revista, que é o texto básico, mas eu queria ler na versão da Bíblia a Mensagem, que diz assim, olha, resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes, isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênção. Então, que a nossa maneira de comunicar, né, seja bênção para todos aqueles que estão à nossa volta. E vamos terminar com a palavra de oração. Quero pedir ao pastor Tiago que esteja encerrando. Tem que ativar seu microfone aí, pastor Tiago. Foi agora? Foi. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa tarde. Obrigado, Senhor, por cada professor que o Senhor tem colocado, Pai, para nos ensinar com a nossa igreja, Pai, especialmente na vida da Alessandra, da Gina, que são superintendentes. Que o Senhor possa continuar, Deus, nos abençoando, trazendo à nossa mente a sua palavra e a comunicação do Senhor com o nosso coração, Pai, com o nosso espírito. Assim que todos nós, professores, sejamos abençoados para a glória de Deus, a nossa casa, a nossa vida e a nossa família, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Paz. Amém. Paz a todos. Paz.